Graça e paz a vocês que estão aqui comigo nessa meditação. Queridos, fomos convocados para a guerra, e agora? Fomos convocados para sermos soldados de Cristo. Hoje muito se fala sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma tragédia, né, que está aí por volta de 30 dias. Mas também quase não se fala, mas agora em março completou 11 anos da guerra na Síria. E quase que a gente nem pensa mais nisso, né? A mídia nem fala mais sobre isso, mas eles estão em guerra há 11 anos. E nós, como filhos de Deus, né? Que somos através da salvação em Cristo Jesus, a partir desse momento, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, foi nos feito uma convocação, um alistamento no exército de Deus. Mas e agora? Vem comigo, vamos meditar nessa palavra. Então vamos lá. Ali em 2 Timóteo, Paulo escreve, no capítulo 2, escreve a Timóteo dizendo que para ele passar adiante os ensinamentos que ele tem recebido para pessoas capazes, fiéis, né? Capazes de dar andamento e nesse conhecimento, continuar ensinando, né? Ou seja, o ensinamento da palavra, a ministração da palavra que nós recebemos, nós também devemos colocar adiante. E aí ele faz uma referência, né? Como alistados no exército de Cristo, o soldado quer agradar o seu comandante, né? Então, ele não se envolve com assuntos civis, ou seja, ele não faz da vida dele a prioridade, da vida civil, da vida aqui na terra, né? Na vida enquanto carnais, enquanto habitantes nesse corpo carnal que vai tombar a qualquer momento, ele não faz disso a prioridade, e sim a prioridade da vida eterna, né, do reino de Deus, na qual ele está sendo alistado. Nós estamos sendo alistados nesse exército, porque nós vamos guerrear então em favor desse reino. E aí a palavra que me chamou a atenção para meditar nesse assunto enquanto guerra é ali de Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Ou seja, ser humilde, se humilhar diante da palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, obedecer, se sujeitar, né, à palavra de Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, assim, é obediência à palavra e resistência, né? Resistir ao diabo. Resistência me levou, então, a meditar nessa questão de guerra. E aí a gente vendo essas notícias de guerra horrorosa, né? Pessoas mortas, pessoas mutiladas, crianças órfãs, mulheres perdendo seus maridos para a guerra, homens perdendo suas famílias, famílias fugindo da guerra e os homens ficando porque precisam guerrear em favor do país. Então, assim, notícias horrorosas de destruição, de perda, de sofrimento, né? E isso é uma realidade aqui nesse mundo terreno, que nós estamos tendo conhecimento. Mas o que me fez pensar de triste é que, por exemplo, a Síria, que já está há 11 anos, nós já não sofremos mais com a guerra deles, porque a gente quase nem ouve mais falar, ou seja, tem um grande risco aí, um enorme risco de nós estarmos acostumados com o sofrimento do povo sírio, e aí aquilo passa a ser uma rotina, porque afinal são 11 anos, quem vai ficar dando bola para isso? Isso está acontecendo todos os dias, já passa a ser uma parte da rotina da vida do povo sírio. E aí eu faço uma pergunta aqui para nós, para mim principalmente, e para você que é filho de Deus. Será que essa guerra no mundo espiritual, onde Satanás tem ganhado território à nossa volta, será que já não se tornou uma rotina na nossa vida? Essas influências filosóficas na cabeça dos nossos filhos, será que já não virou uma rotina? Essa opressão governamental no nosso povo, será que já não virou, né? Essa intromissão do Estado na nossa vida, será que já não virou uma rotina, né? E a gente, de repente, não está percebendo quem está por trás de tudo isso, porque
o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, ele fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores do mal, né, que agem nas regiões celestiais. Ou seja, nós focamos muito a nossa ira contra as pessoas, né, no caso Putin hoje, que é absurdo o que ele está fazendo com o povo da Ucrânia, e nos esquecemos que nós fazemos parte de um exército, de um rei, um comandante poderoso que é Jesus Cristo, e nós estamos habilitados para guerrear contra principados, potestades e dominadores do mal que estão agindo nas regiões celestiais e manipulando a pessoa do Putin, e não a nossa guerra contra ele. Se ele for derrubado, se ele for assassinado, outro se levanta por Satanás para continuar a obra satânica ali. E nós, como exército, estamos fazendo o quê? Chorando com os que choram. Tudo bem, nós podemos ver as notícias tristes e chorar, mas não seria mais correto guerrearmos, nos revestirmos daquela armadura totalmente descrita ali em Efésios 6? Armadura completa, não parte dela, e nós guerrearmos então contra principados, potestades e dominadores do mal que estão agindo nas regiões celestiais, estão dominando mentes que estão no poder para vir e maltratar o seu povo e aprisionar o seu povo, escravizar o seu povo de Deus que está perecendo por não conhecer as Escrituras, sendo escravizado, mas tem um povo de Deus que conhece as Escrituras também sendo escravizados pelo inferno, por falta do quê? De praticar as Escrituras. Porque Jesus lá no Sermão do Monte, ele falou do homem prudente e do homem sensato. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Nós não podemos ficar só no ouvir, e sim dar continuidade. Aprendo e pratico, aprendo e pratico, aprendo, pondo em prática. Aprendi uma novidade, põe em prática. E nós podemos viver aqui, talvez até na idade de Matusalém, o homem mais vivido da Bíblia, mais antigo, que mais viveu, e nós não vamos aprender tudo, porque como seres humanos nós somos limitados. Então, se hoje eu tenho 50, se uma criança de 14, um adolescente, ou se um idoso de 80 estiver ouvindo a palavra com o coração de boa vontade, aberto, ele sempre vai ter o que aprender. E sempre vai ter o que converter na sua vida e pôr em prática aquele novo aprendizado. Então, isso é se sujeitar a Deus. Ali Tiago segue dizendo assim, aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. E o engraçado, ou sei lá, talvez não seja engraçado a palavra correta, mas o sério que eu quero chamar atenção ainda nesse texto de Tiago, capítulo 4, é que ele inicia falando, ele está falando com crentes, com a igreja. E ele inicia falando esse capítulo para que os irmãos não fiquem lutando entre si, não fiquem desejosos daquilo que não tem, sabe? A ponto de matar o outro. E eu fiquei pensando, como que um irmão pode desejar o que o outro irmão tem e por não ter o que ele tem, ele está disposto a matar aquele irmão? E aí ele continua falando, não tem porque não pede. Então, se eu quero algo e eu não tenho, eu poderia pedir. Deus está com os olhos, os ouvidos inclinados para ouvir a minha oração. Mas mesmo aquele que pede não recebe. Não recebe por quê? Ele continua falando, porque quer para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite. E queridos, nós que fazemos parte do exército de Cristo, nós não estamos aqui ainda vivos nesse mundo terreno onde jaz no maligno, com esse sistema de governo maligno. Nós não estamos aqui para continuar construindo a nossa vida terrena como se ela fosse a nossa única vida ou a nossa principal vida. Nós já estamos, o reino de Deus já veio até nós já estamos vivendo o reino e a nossa vida é focada na eternidade, é lá que nós vamos ter o nosso deleite perfeito, é lá que nós vamos realmente ter a vida totalmente plena. Jesus prometeu para nós vida abundante aqui,
mas talvez a gente precisa conhecer o que realmente significa essa vida abundante, porque aqui nós somos parte desse exército e aqui nós estamos para guerrear pelas vidas que ainda não foram alcançadas e que são também escolhidas por Deus para morar eternamente no céu conosco. E aí, como exército, o que Tiago está chamando a atenção ali? Não existe soldado que vence guerra sozinho. Ele está ali falando para os irmãos não lutarem entre si, para os irmãos não desejarem o que é do outro, para os seus próprios deleites. Ele está falando para a gente olhar e perceber que isso tudo é um exército e que nós temos que resistir. Nós somos a resistência. Nós somos a resistência contra as hostes do maligno, contra principados, potestades e dominadores do mal. Nós somos a resistência e um soldado não luta sozinho. A igreja é um quartel onde nós temos ali a infantaria, a cavalaria, a engenharia, os suprimentos, o comandante. Nós precisamos respeitar a hierarquia e nós precisamos trabalhar alinhado, cada um com o seu ministério, alinhado ao ministério do outro, porque um depende do outro como corpo de Cristo que somos. Tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, mas o que me parou para meditar nisso é o quanto é importante a nossa comunhão enquanto igreja. A noiva de Cristo, o exército de Deus, ele é a igreja a nível mundial, mas cada localidade aqui, igreja local, é um QG, sabe, que precisa ser completa, é um exército, é um mini exército. É um pedaço do grande exército de Deus, mas é um exército que precisa ser completo e tem que trabalhar em união. E para isso nós precisamos ter humildade. E ali então Tiago termina esse assunto dizendo que é para a gente chorar, que é para a gente trocar o nosso riso, onde a gente acha que a gente pode tudo, que a gente fala eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e Deus é quem realmente fala se você vai ou não, porque você pode até morrer, porque a sua vida é como uma flor que nasce e murcha rapidamente. Então ele manda a gente chorar e se humilhar, porque Deus exalta os humilhados e ele humilha os que são exaltados por si só. Então vamos olhar para ele, para o nosso comandante, Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, com humildade, pedir perdão pela nossa ostentação, nosso orgulho, nossa necessidade de ser só, de achar que a gente é melhor que o outro, e entender que nós sozinhos somos um soldado em meio ao exército inimigo, com todos os lados cercado pelo inimigo e sem forças. Fatalmente nós vamos ser abatidos. Fatalmente um soldado sozinho no campo de batalha, ele vai ser abatido. Então nós precisamos meditar nessa palavra, nos posicionar nesse exército como resistência ao diabo, porque a palavra diz que ele vai fugir de nós, mas nos lembrando de primeiramente nos sujeitar a Deus e de ter essa comunhão, entendendo que esse exército de Cristo é um exército com funções definidas, e então ao invés de disputarmos com os irmãos a ponto de matá-los, se a Bíblia fala que isso é possível, nós precisamos crer que isso é possível, e então nós precisamos ter essa comunhão, nos organizar mesmo, respeitando a hierarquia, com submissão à hierarquia e com amor ao próximo, fazendo disso tudo um exército vencedor, no nome de Jesus.